Cruzeiro, Santos e até o Corinthians vai me querer. Foi isso que o Dudu disse. Fala, palmeirense, tudo bem por aí? Bem-vindos ao canal Diário de Bordo, Verdão. Se puder deixar seu like no final, eu agradeço bastante. Nesse vídeo, vocês vão ver Paulo Massini e a galera lá do canal O Esporte, crédito aqui já para eles, falando, comentando e detonando o Dudu, hein? Olha só, vazou um áudio onde o Dudu teria gravado uma conversa dele com o Anderson Barros, na época que ele estava renovando com o Palmeiras. Eu não sei não, hein? Vocês vão ter outra opinião do Dudu após ouvir esse áudio. Bora lá conferir. Vamos escutar um pedacinho, essa primeira parte do áudio, em que o Anderson Barros fala para ele sobre a possível saída dele do Palmeiras. E vocês vão entender que, como o Dudu estava gravando o áudio, parece que ele está fazendo um papel, né? Ele quer construir essa imagem dele, mas pela resposta do Barros, dá para você ver que não deu certo. Olha só. Eu não posso e não devo prometer absolutamente nada para você, porque eu conheço como é que funcionam essas relações. Tá? Se eu digo para você que eu vou fazer alguma coisa e eu não cumprir, eu já me desgasto. Quando eu falo para você que eu vou pagar, por exemplo, a sua premiação e ainda não consigo liquidar, já me incomoda. Você imagina uma coisa muito maior e eu não consegui dar conta de tudo. Anderson, eu nunca... Eu sei que você nunca... Você, Dudu, a nível dessas coisas, você é top. É uma resposta muito profissional, né, Alicia? Eu senti em nenhum momento ele fez essa puxação de saco que alguns dirigentes fazem. Não, e por isso me surpreende que ele tenha vazado, publicado, divulgado essa conversa, porque ela não alcança o objetivo que ele certamente tinha ao gravar isso. E vamos lembrar, né? O Dudu sabia que essa conversa está sendo gravada e o Anderson Barros não. Então o Anderson Barros não está fazendo um papel, não está ali jogando para a torcida. O Anderson Barros está falando o que ele falaria para qualquer jogador no privado, na expectativa de que essa conversa fosse privada. E o que o Dudu consegue com essa conversa é mostrar o profissionalismo do Anderson Barros, que não se compromete a nada, inclusive diz para o Dudu que ele precisa conquistar o espaço dele dentro de campo, jogando, né? Então, se o técnico, o que o técnico acha de você, você precisa conquistar o seu espaço dentro de campo. E o Dudu sai dessa conversa como um cara muito pouco maduro, né, que ele cada vez demonstra mais ser. Porque, para mim tem espaço em qualquer clube, né, para onde eu quiser não vai faltar oferta, né, assim, eu sou o grandão... Né? O Corinthians, ele menciona o Corinthians, ele fala que tem um amor enorme pela torcida do Palmeiras e jamais desejaria sair do clube, mas se tiver espaço, vai ter espaço para mim no Corinthians. Então, ele demonstra ser um cara pouquíssimo profissional, a começar pelo fato de que ele estava gravando essa conversa, e por tudo que ele diz, enquanto o Anderson Barros segue uma linha totalmente profissional, né, sem se comprometer de uma forma ou de outra, e acho que muito por isso que essa conversa, conforme eu apurei, caiu mal no Palmeiras. O Barros é um cara que não raramente é criticado pela torcida, né, gasta pouco, bagres e tal, e etc., mas é um cara que é respeitado pelo elenco, é um cara respeitado como pessoa e como profissional. Então, esse vazamento, ouvindo os dois lados da história, quem sai pior dessa história, curiosamente, é quem gravou e quem vazou, né, que é quem supostamente deveria se beneficiar, e eu não acho que isso aconteceu, eu acho que esse tiro saiu totalmente pela culatra. Cara, vamos ouvir um pedacinho do que o Dudu falou, depois a gente vai mostrar esse áudio dele falando do Corinthians também. Mas tentar entender como que ele acha que isso aí ajudaria no processo dele com a Leila. Olha só. Eu sei da minha qualidade e da minha vontade que tem de estar no Palmeiras. Agora, eu preciso que vocês me demonstrem carinho e respeito por tudo que eu represento, por tudo que eu sou para a torcida, para mim, entendeu? De virar para mim e falar, não, o desejo nosso também é que você continue. Agora, se você virar para mim e falar, não, Dudu, acho que é o momento certo de vocês ir embora, de você ir pro Cruzeiro, de você fazer isso, de você fazer aquilo. Ok, pega e vou embora amanhã.
Eu acho que a gente tem que sublinhar isso, né, Musetti? Ó, eu preciso que vocês me deem carinho. Impressionante a falta de inteligência, de estratégia, assim, é um negócio bizarro. Primeiro, eu entendo melhor por que Leila e Abel já disseram abertamente tantas coisas positivas sobre o Anderson, que é o principal dirigente do Brasil. Ele pode receber críticas por contratar bem ou mal, ou por gastar pouco ou não, mas o diretor vai muito além de contratar, né? A janela tem 2 ou 3 no ano, são 12 meses se relacionando com dirigentes, com torcedor, com jogador, e ele mostrou por que ele está tanto tempo no Palmeiras, tem tantos títulos, ele foi profissional. Eu fico pensando no Dudu que estava tentando fazer uma cena e não se ajudou. E o Dudu que foi pro Instagram postar aquela besteira que ele poderia não ter postado, não foi ao vivo, não tava de cabeça quente. Fico pensando quem é o Dudu na resenha com os amigos dele, falando do Barros, da Leila. Se abertamente ou gravando, fazendo uma cena, ele é pouco inteligente para não falar outra coisa, eu fico pensando se vaza o contrário. Se o Barros tá gravando o Dudu numa resenha, o que o Dudu falaria? Tipo, seria um negócio totalmente abjeto, assim. E o grande argumento que o torcedor palmeirense tinha, ou parte dele, era, pô, o Palmeiras não respeitou a história do Dudu. O Dudu não respeita o Palmeiras, Aham. ele fala de jogar no Corinthians e depois vai pro Cruzeiro e sai rapidamente no Galo provocando o Cruzeiro. Então, assim, ele não respeita nenhum clube, ele só pensa nele. Vamos escutar Domi, o momento que ele fala do Corinthians, antes da gente continuar o debate, mas pode ser rapidinho? Bora lá. Renovar ano que vem, se eu não renovar, eu vou sair. Pode ter certeza que ano que vem, em dezembro, o Cruzeiro vai me querer. Santos, Corinthians, quem quer que seja. Time, pra mim, não vai faltar. Eu tenho certeza disso. É isso, ele fala primeiro que não quer sair, né? Mas depois eu acho que ele deixa escapar isso daí. E você colocar o Corinthians numa conversa que você ainda está com a camisa do Palmeiras, complica demais, mas assim, não dá para defender o Dudu nessa. Sabe por que esse diálogo? Porque o Dudu, inacreditavelmente, ainda não percebeu ou tinha percebido em que clube ele estava e com quem estava lidando. Porque esse diálogo é que amarra o diretor despreparado. Eu vou jogar no Corinthians quando acabar o meu contrato. Aí o diretor, apaixonado, né? Porque eu visto a camisa, vai dizer, não, pelo amor de Deus, assina aqui, renova mais um ano. Fica aqui, o Abel não põe você para jogar, a gente manda ele embora. Ó, fala sério, eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos afilhados. Eu tô procurando alguma coisa aqui que fosse igual a mamadeira. Tem uma aqui, ó. Nhenhenhe, bebê. Quer mamar, bebê? Ah, pelo amor de Deus, que sujeito ridículo. Eu tô me segurando aqui para ser politicamente correto, para ser republicano no meu comentário, mas é um negócio inacreditável que um sujeito profissional do futebol, no ambiente do futebol, se comporte dessa forma e use. Ele foi à sala do Anderson Barros e gravou a conversa, cara. Esse é o ato mais criminoso que existe. Entendeu? É gravar uma conversa. Sabe? Isso é um negócio inacreditável. Parabéns, Leila Pereira, parabéns, Anderson Barros, e parabéns, Abel Ferreira, por ter expurgado esse sujeito do Palmeiras. Ô Mancini, mas na época que ele gravou isso, nem tinha esse processo judicial com a Leila. Por que ele gravou? Pois gravou porque ele foi ao Anderson Barros e disse: eu quero ir para o Cruzeiro. E o Anderson, com essa elegância, disse a ele: não faça isso, a gente não quer que você saia. Continue por aqui. Não, eu quero ir para o Cruzeiro. Dudu, você tem certeza que você quer ir para o Cruzeiro? Quero ir para o Cruzeiro. Tá bom. Então, Barros, Abel e Leila decidiram negociar o Dudu com o Cruzeiro. Fizeram um acerto, vocês se lembram. Eu me lembro disso, era um jogo contra o Atlético Mineiro, 2 horas da tarde, veio a notícia, Dudu de saída, tem negociação fechada. E a Leila foi muito clara na época, lembra o que ela disse? Sim, o Dudu está negociado, acertamos os valores e o Palmeiras quer que ele cumpra o que ficou acordado. Só que aí a mancha foi na casa dele, aí os filhos dele, que são jogadores do futsal do Palmeiras, falaram: como assim, papai?
que são palmeirenses, são super identificados com o Palmeiras. Aí ele começa a reverter, aí ele começa a tentar reverter. Eu quero ficar, não quero ir mais, sabe? Então, a única forma, o que eu entendo desse áudio, é que ele foi lá para gravar o Palmeiras dizendo que ele é um imprestável, sabe? Para gravar o seguinte: vai embora, cara, a gente não quer mais você aqui. Para ele sair de bem com a torcida, né? Com os baba-ovo, com os caras que foi lá, que foram, com os caras que foram lá no apartamento dele, entendeu? Era essa Ele estava querendo uma prova de que o ambiente não estava bom para ele lá, é isso? Ele queria uma prova para justificar o comportamento dele de querer ir para o Cruzeiro. E tudo isso resume a um fato. Como o Abel Ferreira não joga com nome, tem que jogar se for melhor para o grupo e para o clube e para o Abel. Também tem isso. Muitas vezes ele, né, é teimoso, mas não tem essa. Ele não vai jogar porque ele é o Dudu. Nem eu vou jogar porque eu sou o Paulo Massini. Não vai. No Palmeiras não funciona assim, cara. Entendeu? Então, ele vai gravar a conversa para ter uma prova de que ele tinha um ambiente hostil dentro do clube. E coloca isso no processo. Jesus amado, onde está o ambiente hostil para justificar as ofensas a presidente? Né? Quer dizer, é um negócio inacreditável. Quem o assessora também, vou contar, hein, Domi? Esse advogado. Pois é, porque eles só vazaram esses áudios agora, né? E apenas com o intuito, como diz o Massini, de colocar no processo para tentar se defender de uma coisa que, mesmo se fosse um ambiente muito ruim, eu não acho que seria defensável, né, Alice? Nada justifica você xingar um presidente de um clube nas redes sociais. E como a Leila disse, e eu concordo, ele não faria isso se fosse um homem. Mas aí, vazar esse áudio nesse momento pode mais piorar do que ajudar. Eu não consigo entender realmente qual é a estratégia dele e do advogado dele. Não, é muito difícil identificar qualquer vestígio de inteligência nas ações do Dudu no último ano e tanto. Nesses últimos meses, você não identifica um ato dele que comprove algum tipo de inteligência da parte dele e aí da parte dos assessores, ou compartilham dessa dificuldade cognitiva, ou simplesmente baixam a cabeça e fazem tudo que ele manda, o que também é bastante provável. A leitura do Palmeiras, né, onde isso, como eu falei, repercutiu muito mal, é exatamente essa, de que ele quis criar um factoide. Então, segundo uma fonte minha, a ideia dele era bancar o coitadinho, exaltando a torcida e falando do amor pelo clube, sabendo que a conversa estava sendo gravada, enquanto o dirigente agia com profissionalismo, e tentar buscar uma prova de que ele estava sendo maltratado para criar essa narrativa de que ele foi expulso do Palmeiras. E aí, segundo essa fonte me disse, a única coisa que ele conseguiu fazer foi demonstrar para todo mundo que ele é uma criança mimada que precisa ser bajulada. E é exatamente essa a impressão que eu tenho. Eu, ouvindo esses áudios, lendo as transcrições, a primeira coisa que eu penso a coisa que o Dudu mais precisa do que tempo dentro de campo é terapia. É terapia. Vocês precisam me dar carinho, me dar amor. Se você não me quiser, tem quem queira. Você falou que eu saí pela porta dos fundos, então vai tomar naquele lugar. Eu vou sair daqui, vou para o Corinthians. Eu vou sair do Cruzeiro, vou para o Galo. Assim, é alguém que não tem nenhum compromisso com nada que não seja ele mesmo, o seu próprio bem-estar, a ponto de olhar para uma conversa como essa, que ele gravou secretamente, e achar que divulgá-la vai trazer qualquer benefício para ele. Então, assim, é uma pessoa que está tão centrada no próprio ego, nos próprios desejos dele, que ele não consegue enxergar nada, nem o óbvio, que é o que essa conversa mostra, que ele é um garoto mimado que quer que vocês peçam pelo amor de Deus para eu ficar. E aí é importante a gente ressaltar, Domi, que não só o Palmeiras... não é que o Palmeiras não estava nem aí se ele ficasse ou se ele fosse embora. O Palmeiras queria que ele permanecesse. O Palmeiras pagou mais de um ano dele se tratando de uma lesão gravíssima para que depois querer que no momento em que ele tivesse recuperado ele fosse embora.
O Palmeiras estava fazendo um documentário sobre o renascimento do Dudu, em que filmaram o nascimento da filha dele, tinha dezenas de pessoas envolvidas nesse projeto, pessoas que, segundo me contaram, choraram com a saída do Dudu, ao saber que esse projeto não veria a luz do dia, pela tristeza que foi. Então, assim, o Dudu, que não respeitou a história que ele tinha no Palmeiras, e não respeitou a torcida do Palmeiras. Não foi o Palmeiras que não deu bola para ele, não demonstrou amor e carinho e criou um ambiente hostil. A única hostilidade nessa relação e a única falta de consideração, para mim, parte do lado do Dudu no clube em que ele construiu em que ele teve os seus melhores anos. E aí ele pegou tudo isso, jogou no lixo, mandou tudo para aquele lugar e agora está aí nessa situação um jogador que nem jogar pode pelas atividades que tem em extracampo. Luiz Otávio Lins está aqui defendendo o Dudu. Ele diz o seguinte: se a Leila não tivesse agido de má fé e nem provocado o Dudu dizendo que ele saiu pela porta do fundo, ele não tinha dito vou trabalhar no Cruzeiro, né? Ele colocou entre aspas aqui porque a gente sabe que é um palavrão, né? E aí, esse argumento convence alguém? Lucas, você é convencido por isso? Eu não sou, mas estou dando aqui a opção para o Luiz Otávio Lins te convencer. Zero. A Leila não agiu de má fé, o Dudu que agiu. E nos últimos dias a gente viu a diferença de um profissional que tem uma história vasta no clube, né? De como dá para se portar para decidir sair do Palmeiras depois de 10 anos, que foi o Mike. O Mike estava em fim de contrato até dezembro. O Palmeiras não tinha oferecido a renovação. Mesmo assim, ele foi para o Mundial, não foi para a imprensa, não polemizou, não postou nenhum story. Na volta do Mundial, ele recebe propostas de Santos e do Grêmio. O Palmeiras oferece 1 ano de contrato, o Santos oferece 2,5, o Grêmio oferece 2,5. Ele decide sair, convoca uma reunião, fala com Leila, com o Anderson, com o Abel, fala decidi sair e sai pela porta da frente com o técnico numa coletiva de imprensa exaltando o jogador. Quase que dando um recado, viu? Isso aqui é um jogador que pode sair, eu considero, o Santos está bem servido com ele. São 10 anos, eu não gostaria que ele tivesse saído, mas ele está indo para ganhar mais, ele merece, ele é um exemplo. O Mike fez isso, ele está indo para um rival. Tudo bem, o Mike não tem a mesma história do Dudu, não é tão querido, é um reserva, mas você não vê comentários nas redes do pô, indo pro Santos, não foi grato. Não, porque ele soube se portar. O Dudu não soube, então não existe nenhuma justificativa para o que ele fez. Nenhuma declaração da Leila, ou não ter jogado, ou o Abel ter sido reserva, nada justifica. E aí, ouviram tudo? O que vocês acharam desse áudio aí vazado aí, hein? Olha só, não sei não se vocês vão continuar com a mesma impressão, com a mesma opinião que vocês tinham a respeito do Dudu. Mas de qualquer forma, deixa nos comentários. Valeu, muito obrigado, fique com Deus, seja justo, honesto, não minta para ninguém. Avante palestra, a gente se vê.